Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Muito bom estar aqui hoje de novo com vocês a estudar o Evangelho, a fazer algumas reflexões, né? O estudo de hoje nós vamos falar sobre o ponto de vista, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, no item 5. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que, pelo pensamento, se coloca na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estada em um país ingrato. As vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência, porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte nada tem de assustador. Não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o desterrado, a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que está em lugar temporário e não definitivo, ele aceita as inquietações da vida com mais indiferença e disso resulta, para ele, uma calma de espírito que lhe suaviza a amargura. Pela simples dúvida que possua sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrena. Incerto quanto ao futuro, consagra-se ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como uma criança, que não vê nada além dos seus brinquedos, e para obter esses bens, o homem faz de tudo. A perda do menor desses bens é um desgosto profundo, um descontentamento, uma esperança perdida, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual ele é vítima. A verdade ou o orgulho ferido são, da mesma forma, tormentos que fazem da sua vida uma angústia sem fim e assim, voluntariamente, ele se entrega a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Todos os instantes. Tomando o seu ponto de vista a partir da vida terrena, no centro do qual ele coloca tudo ao seu redor, toma vastas proporções. O mal que o atinge, assim como o bem dirigido aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. O mesmo ocorre àquele que está dentro de uma cidade, tudo lhe parece grande. Os homens que estão em altas posições, assim como os monumentos, porém, tão logo ele alcance o alto de uma montanha, homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim acontece com aquele que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele percebe, então, que grandes e pequenos são confundidos como as formigas sob um monte de terra, que proletários e soberanos têm o mesmo valor e lamenta essas criaturas efêmeras que tanto empenham em conseguir na vida terrena um lugar que as eleva tão pouco e que devem conservar por tão pouco tempo. Vemos então que a importância que se dá aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé e na vida futura. Se todas as pessoas pensassem da mesma forma, com ninguém se ocupando mais das coisas da terra, pode-se dizer que tudo nela iria correr perigo. No entanto, não é assim. O homem busca instintivamente o seu bem-estar, e mesmo com a certeza de ficar pouco tempo em lugar, ele ainda quer ali permanecer o melhor ou o menos mal possível. Não existe uma só pessoa que, encontrando um espinho sob sua mão,
não a retire para não se picar. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas. Ele é impulsionado pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e, cumprindo os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim. Somente aquele que considera o futuro dedica ao presente uma importância apenas relativa e se consola facilmente dos seus infortúnios, pensando num destino que o aguarda. Deus, portanto, não condena as satisfações terrenas, mas o abuso dessas satisfações em prejuízo das coisas da alma. É contra esse abuso que se previne os que aplicam a si mesmos estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se comover. O que concentra seus pensamentos na vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo que possui e se desespera. O Espiritismo amplia o pensamento e lhe abre novos horizontes. Em lugar desta visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, que faz do instante que se passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno, o Espiritismo mostra que essa vida é apenas um elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra os vínculos que unem todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um pequeno mundo e os seres de todos os mundos. Ele dá a si uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, se apenas considerarmos uma única parte. É essa visão de conjunto que os homens não teriam compreendido no tempo do Cristo. Por essa razão, o seu conhecimento foi reservado para outros tempos. E aí o Evangelho continua num outro tópico que fala de uma realeza terrestre. Reparem só o relato que o Evangelho nos traz. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não a compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre, o que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi, acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que somos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm
em busca dos bens terrenos, como se pudesse guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França, Havre, 1863. Então aqui trouxemos no Evangelho um relato de um espírito que aqui, quando esteve na Terra, foi uma rainha, sangue nobre, poderes, tanto, tinha tudo ao seu alcance. Todos estavam aqui para servir. E aí entra para nós o tema do estudo de hoje, que é a questão do ponto de vista. Não é isso? Qual é o nosso ponto de vista que aqui estamos? Quais são os valores, os bens a ser alcançados? Se nós entendemos do ponto de vista da vida terrena, da vida material, como sendo a única coisa que importa, porque nós não acreditamos na vida futura, ela não existe, ou pelo menos temos as nossas dúvidas sobre ela, sobre a sua existência. E se assim pensamos, se assim sentimos, com fé, o que fazer da nossa vida? Quais são os objetivos? O que devemos trabalhar, perseguir para conquistar? Senão, aquilo que nós vemos, aquilo que nós tocamos, aquilo que nós conhecemos, que são as coisas que aqui estão na Terra. Então, queremos uma casa boa, na beira da praia, né? Queremos até duas. Uma para o seu trabalho e uma para o lazer. Queremos um melhor carro, mais caro, com mais sofisticação. Bobear até dois, né? Bobear outros, um para cada um na casa, mas não vamos compartilhar o carro. Cada um vai ter o seu, porque também isso dá status, né? Eu tenho, eu posso. Então, é um celular que a gente está sempre trocando por um mais moderno, um com mais recursos tecnológicos. O outro nos servia? Servia, muitas das vezes, mas precisamos mostrar para o outro, para o próximo, o nosso poderio. Eu posso, eu adquiro. E isso até me dá satisfação, né? Além de eu possuir aquela coisa que para mim é importante, o outro percebe que eu tenho essa possibilidade. Não é verdade? E eu tenho também que curtir a minha vida, eu tenho que aproveitar tudo que está acessível para mim, porque daqui a pouco, não sei quanto tempo, eu vou morrer, vai acabar, o nada vai chegar para mim. Então eu tenho que curtir freneticamente a minha vida, como se única ela fosse. Então esse é o ponto de vista daquele que não acredita, não crê, não admite a possibilidade sequer de uma vida futura, uma vida após a morte do seu corpo físico. Foi assim que viveu essa rainha, sem ter esse conhecimento. Para ela, a sua realidade, né, de poder, de sucessos, de realizações, de pouquíssima ou nenhuma dificuldade, era o que realmente competia para ela. Era o sonho. E nós aqui também temos os nossos sonhos. Quem de nós, né, não quer ter os seus bens, as suas aquisições, uma boa roupa, um bom carro, como eu falei? É errado? O Evangelho diz que não é errado. Não é errado eu querer ter um bom carro, um bom telefone, uma boa casa, uma boa roupa. Não é errado. Errado, vamos dizer assim, seriam os excessos. Não é? Seriam os excessos. Se eu tenho um bem que ele me serve, por que eu trocar por um outro? Se aquele me serve, né?
Para quê? Para dizer que eu tenho? Para que comprar um celular, né, cheio de recursos que muitas das vezes eu não vou nem usar, que muitas das vezes eu não vou nem dominar, nem conhecer, só para dizer ou para sentir a satisfação pessoal que eu tenho esse telefone? Então, isso que nós temos que pensar. As coisas materiais não me é ilícitas. Elas estão aqui para o meu bem. Nós não vimos aqui na leitura que a gente procura viver bem, se sentir bem. Então, nós vamos usar dos recursos materiais que Deus nos proveu, né? Para nos dar momentos de prazer, de felicidade. Não é errado. De novo, não é errado. Muitas vezes a gente confunde dizendo que não é de Deus, Deus não permite, Deus não quer. Quem disse? Onde que está escrito isso? Né? Nós temos que utilizar, se é para o nosso conforto, se é para o nosso bem, se tem uma utilidade, se é necessário, temos que ter sim. Mas tudo com equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Agora, o que a rainha de França, essa rainha de França, traz para a gente, que nós temos que começar a observar, é a questão do nosso ponto de vista que temos que mudar. O nosso ponto de vista, hoje, através da doutrina espírita, que traz esse manancial de informações para a gente, é o Consolador prometido pelo Mestre Jesus, nós temos que ver que isso é transitório. É uma fase que nós vamos passar aqui na Terra. Então, nós estamos aqui para aprender, para testemunhar aquilo que Jesus nos passou, para servir, para amar. Mas logo, logo, este corpo vai embora. Nós não, porque a morte não existe. A doutrina espírita veio para matar a morte, vamos dizer assim. Ela não existe. O que existe é a morte do corpo físico. Essa roupagem do ser, que aqui é o Valnei, e em cada um tem a sua roupagem, não é verdade? Então, a roupagem indo embora, se degradando, que é natural, é matéria, a matéria tem as suas mutações, eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou voltar para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E o que eu vou apresentar como minha propriedade? Eu não posso mais levar o celular, ele não vai para lá. Eu não posso levar o carro, a casa, a roupa, eu não levo nada. Eu levo só o quê? A minha inteligência, o que eu aprendi através do meu esforço. Os meus valores morais, que eu observei, né, adquiri e pus à prova. Então essa é a minha conquista, é o meu verdadeiro tesouro. É isso que eu tenho que buscar sempre, porque é meu. Tudo que nós estamos vendo aqui na Terra, que nós queremos conquistar, não é meu. Eu não fiz, eu não criei. É de Deus que nos foi confiado. Nos foi permitido ter uma casa. Mas a casa não é minha. Se fosse levava ela, eu não posso levar porque ela não é minha. Ela está presa da matéria. É matéria. Não é verdade? Que eu adquiri para o meu conforto, para o meu bem-estar, para a minha proteção às intempéries do tempo. Mas ela não é minha. Foi permitido eu ter. O que é meu é aquilo que eu conquistei com o meu esforço e ninguém mais pode me tirar. Ninguém pode mais tirar. Não é? Eu ser uma pessoa branda, uma pessoa sábia, uma pessoa amorosa, uma pessoa compreensiva, uma pessoa que procura entender as dificuldades do outro ao invés de reclamar, entender que o outro, assim como eu, está nessa luta da construção do homem do bem, de bem. Né? Queremos seguir o Mestre Jesus, ele diz que é o nosso guia, nosso modelo. Então, eu quero ser que nem ele. Então, essas dificuldades que acontecem não é castigo de Deus, são exercícios que Deus me oferece para eu aprender, né? Mostrar o que eu já consegui entender, mostrar para mim mesmo o que está difícil para mim, né? Perdoar um irmão que me ofendeu, eu não consigo. Então, essas dificuldades, mas caramba, eu preciso mudar em mim, porque Jesus perdoou. Jesus nem se ofendeu. Ele é um modelo, tem que ser que nem ele. Mas não consigo ainda perdoar o meu irmão que me ofendeu. É isso, gente. Então,
O que fica para nós, diante dessa leitura, diante do testemunho dessa rainha de França, é nós nos colocarmos com relação a qual é o nosso ponto de vista. Qual é o nosso ponto de vista? Nós entendemos que a nossa vida terrena aqui, ela é passageira, ela é momentânea, e ela nos foi presenteada para que nós possamos aprender, a praticar, a vivenciar, a demonstrar, a dar esse testemunho do quanto o Evangelho do Senhor Jesus nós já conseguimos incorporar nos nossos procedimentos. Então fica aí a reflexão. Fica aí a reflexão para cada um de nós. E eu me incluo com certeza. Né? Me incluo com certeza. Não estou numa situação privilegiada. Muito pelo contrário. Porque aqui estou a chamar vocês, a cada um, para essa reflexão do estudo do Evangelho. E então é um compromisso que eu estou tendo de estudar, de refletir, de questionar as minhas colocações, as minhas posições e fazer essa comparação com o modelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é este apelo que eu faço a todos. Vamos nos comparar com o modelo, o nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu já consigo copiar? E o que está difícil? Né? E o que está difícil? A gente recorre ao Evangelho, a gente recolhe a prece, que é essa união com o Pai, e pedimos força, pedimos amparo, para que nós consigamos vencer esse obstáculo, essa dificuldade, que é deixar o homem velho para trás. É isso? Meus irmãos, boa semana para todos. E aqui neste canal, nos encontramos semana que vem para continuar esse estudo do Evangelho, essa reflexão. Fique com Deus, muita paz.